Olá, sejam bem-vindos ao canal da Mente Saudável Psicoterapias. Meu nome é Luciano, sou psicoterapeuta. Hoje eu vou falar um assunto como acabar com a pedofilia. Esse é um assunto que visa uma maior atenção em relação ao abuso de crianças e adolescentes e também para aquelas pessoas que de repente nem sabem que tem esse tipo de transtorno psicológico. Então, o que é a pedofilia? A pedofilia, ela se caracteriza quando a pessoa, seja homem ou mulher, adulto, né, o jovem, começa a fantasiar, a desejar, a se excitar com uma recorrência e mais, de uma forma mais intensa em pensamentos sexuais que envolvem crianças e adolescentes. Então, eu vou explanar alguns cuidados que devem ser tomados por vocês responsáveis por crianças e por adolescentes. Primeiramente, não deixe crianças sob o cuidado de qualquer pessoa, inclusive pessoas da família, vizinhos. Veja bem com quem essa criança vai ficar. Geralmente, na maioria dos casos, a criança é abusada justamente por membros da família, por amigos, vizinhos, ou seja, pessoas próximas. Outra coisa, essas pessoas, elas não vêm com nenhum estereótipo que você consiga identificar que se trata de um pedófilo. Simplesmente, ao primeiro olhar, são pessoas normais, né? Porque o problema deles é da ordem psicológica. Agora eu vou falar um pouquinho dos cuidados que você tem que ter com criança. Criança brinca com criança, não com pessoas mais velhas, justamente para que elas não achem normal brincadeiras com adultos e aceitem, né, brincadeiras com adultos. Que às vezes essas brincadeiras podem tomar outro rumo que não é o rumo desejado. Então, criança brinca com criança. Não vista as crianças com roupas justas, roupas curtas, degotadas, porque o pedófilo ele pode associar a criança com uma pessoa adulta, né? Então, como ele já tem esse desvio de pensamento, ele vai achar que a criança pode ser uma pessoa adulta. É, Tomem cuidado com conteúdos, né, na internet. Fiquem atentos ao que a criança ou adolescente está vendo no celular, ou se está se comunicando com alguém estranho, com alguém de fora. Use programas para que monitorem os celulares das crianças e dos adolescentes, para que você tenha um controle de que realmente eles estão vendo no celular, se eles estão se comunicando com alguma pessoa estranha. É, Crianças e adolescentes não devem sentar no colo de adultos. Ensine as crianças a não darem muito conversa para adultos estranhos, para não aceitar elogios, para não aceitar brinquedos, não aceitar doces, para que elas não achem que a pessoa adulta é igual a ela, ok? Crianças não devem ser amiguinhos de adultos, né? Ou jovens mais velhos. Criança tem que ser criança. Se você de repente está achando, nossa, você não está sendo muito radical, tudo, eu sei muito bem o que eu estou falando, não estou querendo botar pilha em vocês, preocupar, mas eu vou dizer uma coisa: quanto mais cuidado, melhor. Eu tenho visto isso todo dia, digamos assim, todo dia quase, eu tenho visto assuntos recorrentes a esse respeito, e toda semana a gente recebe algum problema em relação a adultos que foram abusados na infância. Então tome esses procedimentos, esses cuidados, que nenhum cuidado é demais, ok? É, Agora eu vou falar um pouco para você, né, adulto ou jovem que fica buscando, né, conteúdos de pornografia infantil. Se você está olhando para uma criança com outros olhos, está na hora de você parar um pouco, pensar, refletir e ver que isso não está certo. Isso não está condizente com uma pessoa normal. Que você pode criar muitos problemas para você, para a criança, para outras pessoas também envolvidas. Esse é um transtorno, uma doença psicológica em que você tem que ver, de repente, que você talvez nem percebe, mas você está tendo esse problema desse desvio, né? Então, às vezes você provavelmente, né,
este transtorno teve um início lá na sua infância. De repente você foi abusado e acha que pode e deve ser feito com outra criança. Talvez você, quando criança, foi uma pessoa rejeitada por outras crianças, aí você vai procurar preencher, né, essa rejeição, digamos assim, quando adulto. Daí acontece que no inconsciente o adulto vira uma criança novamente, e que é afeto, né, que é a atenção das outras crianças. E nesse processo todo, ele vai e comete o abuso, que é o crime, né, no caso. Depois começa a ameaçar a criança para que a criança não fale nada para ninguém. Aí vem o medo, né, de ser descoberto, às vezes vem o arrependimento, começa a pensar nas consequências, né, que podem gerar para ele, sobre o abusador. Daí isto acontece o que de repente ele querer até eliminar, né, esta criança para se preservar, né, das possíveis punições, achando que vai eliminando a criança, ele vai resolver todos os seus problemas, mas na verdade aí ele vai arranjar mais problema ainda, ok? Então, portanto, se você está tendo essas diferentes formas de olhar as crianças, antes de que aconteça o pior, você cometa, né, vários crimes e complique várias vidas, inclusive a sua e de todas as pessoas envolvidas, procure ajuda. A mente saudável você pode fazer um tratamento de uma forma segura, de uma forma discreta, sigilosa, para você tratar isso, descobrir de onde que veio isso, para que você consiga, né, de repente não cometer um crime, e para vocês, né, que pais também tomar os devidos cuidados para prevenir de acontecer alguma coisa com as nossas crianças. Muito bem, se vocês gostaram, curtam, deixe seus comentários, tire suas dúvidas e principalmente compartilhe muito esse vídeo, que esse vídeo pode ajudar muitas pessoas a prevenir, né, que aconteça a pedofilia, e também há muitas pessoas que de repente vão procurar nossa ajuda para fazer um tratamento e se livrar disso, para que não tenha mais problemas, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.